Capítulo 10. Contentamento nas aflições. O contentamento tanto sofre como se alegra. Ele não é estoico, cruel, sem sentimentos, duro. Pelo contrário, é benigno e compassivo. Submete-se a Deus em quietude de espírito. O contentamento vê a providência de Deus em todas as circunstâncias, dos detalhes nos pormenores às catástrofes mais calamitosas. Porque tudo em nossas vidas está debaixo de seu plano e cuidado. Mesmo no sofrimento, podemos aprender a ter nosso coração contente. O próprio Jesus é homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Quando sofremos, temos um Salvador que nos entende e olhamos para Ele a fim de aprendermos como lamentar. Lembre-se, o Senhor quer que nos aproximemos confiantemente de seu trono para que Ele próprio nos ajude nos momentos de necessidade. Deus é a fonte de toda graça e misericórdia de que precisamos para cada circunstância. Considere a maneira como Jesus confrontou seus discípulos depois de ter identificado Judas como traidor e ter previsto que seu amigo Pedro o negaria 3 vezes. Os discípulos devem ter ficado preocupados, assustados e confusos com o que estava por acontecer. Foi nesse momento que Jesus veio e os confrontou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós saberei o caminho para onde eu vou. João 14, do 1 ao 4. O sofrimento não é pecado, mas deve ser administrado com sabedoria. Não podemos deixar o nosso coração se turbar. Pelo contrário, devemos crer em Jesus, lembrando-nos de todo em questão. Cristo está preparando um lugar para nós e, por fim, seremos todas unidas a Ele. Essas foram as palavras de consolo aos discípulos, que elas, de igual modo, também nos conforte. A aflição piedosa glorifica a Deus. Isso significa que cabe a nós pensar em como devemos sofrer de modo que honre a Deus e que impeça que nosso coração se turbe. O sofrimento piedoso não olha para dentro de si. Ele continua a buscar a Deus e o seu próximo. A responsabilidade permanece necessárias em ambas as áreas. Nossas aflições devem ser cristãs e o que é completamente diferente do sofrimento daqueles que não têm a esperança e estão sem Deus no mundo. Efésios 2:12. Nossas aflições devem edificar nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nossa tristeza deve ser gentil. Geralmente, aqueles que sofrem piedosamente são fontes de grande conforto, aqueles que necessitam de um ombro amigo. Quando cristãos que sofrem piedosamente recebem tentativas fracassadas, embora bem intencionadas, de consolo, tudo é recebido com bondade e graça. Mas uma tristeza descontente e ímpia afasta as pessoas. Não possui graça para compartilhar. E pode rapidamente se transformar em descontentamento, amargura e autocomiseração. A pessoa assim rejeita o consolo. Deus não só tem preparado coisas boas para nós nesta vida, como também está nos preparando para a eternidade e a eternidade para nós. Costumamos nos preocupar com o que faremos na próxima etapa da vida, mas Deus já está preparando tudo agora mesmo. Quando andamos pela fé, cremos que Deus tem preparado tudo.
Este é o melhor consolo em qualquer tribulação. Jesus sabia que seus discípulos estavam aflitos por sua morte iminente. Ele os consolou dizendo que não os estava deixando, mas indo para lhes preparar um lugar. E ele prometeu retornar. Quando alguém amado morre no Senhor, podemos nos consolar, pois o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando um lugar para nós. É por isso que podemos manter nossos corações longe de se turbar, mesmo quando a vida se mostra cheia de problemas. Quando perdemos alguém que amamos, a perda deveria nos lembrar de que a nossa própria mortalidade e nos fazer pensar sobre realizar os preparativos para tal jornada. Samuel Rutherford escreveu essas palavras em uma carta a um de seus amigos. Você tem agora, minha senhora, uma doença, e após ela, a morte. Junte então suprimentos para esta jornada. Deus lhe dá olhos para ver através da doença e do sofrimento e para enxergar algo além da morte. Essas palavras servem para todas nós. Podemos ter ambas as coisas diante de nós ou somente uma delas. Alguns morrem por outras causas que não uma doença. De toda forma, todas nós deveríamos preparar suprimentos para essa jornada final. E no que consiste tal sofrimento? Eu gostaria de lhe dizer que uma despensa cheia de contentamento cairia muito bem. O contentamento, sendo um estado interior, pode se ajustar às circunstâncias difíceis, incluindo doenças. E a morte perdeu seu aguilhão por causa do que Cristo fez pelo seu povo na cruz. Sabemos que a passagem pode ser difícil, mas o destino é glorioso. Essa verdade também é alimento para a jornada. Em eras passadas, santos homens de Deus tiveram suas últimas palavras tornadas parte da herança de seus filhos. O próprio Samuel Rutherford morreu de uma doença. Em seu último dia de vida, ele disse: esta noite fechará a porta e recolherá minha âncora ao navio, e devo partir em um sono por volta das 5 da manhã. E assim sucedeu, sendo suas últimas palavras: glória, glória habita na terra de Emanuel. Aqueles que vivem pela fé morrerão pela fé. Aqueles que vivem bem morrerão bem. Se vivemos com ansiedade, medo, descontentamento e inveja, não estaremos preparadas para morrer bem. Esse estado nos trará pouco conforto. Mas, se aprendemos a estar contentes por termos praticado o contentamento durante toda a vida, estaremos prontas para a nossa promoção final. E assim, teremos coragem quando estivermos prestes a morrer. Sabemos que Deus nunca nos abandonará, nem nos deixará, ainda mais no dia de nossa morte. Então, não temos nada a temer. Quanto mais meditamos e cremos nas promessas que Deus tem para nós, mais preparadas estaremos para o futuro que virá. Às vezes, converso com cristãs que estão tentando superar o descontentamento, mas penso eu que, na verdade, é tristeza o que elas estão sentindo. Pode ser a morte de um amado, o fim de um relacionamento, um filho rebelde que saiu de casa. Elas confessam o descontentamento, mas este não vai embora. E o real motivo é que não se trata de descontentamento, mas de lamento. O descontentamento é, no fundo, uma atitude de grosseria para com Deus, uma postura que o culpa ao invés de agradecê-lo por suas bênçãos. É uma recusa a submeter-se, agradecer ou honrar a Deus. O descontentamento recusa o consolo. Quando você tenta consolar uma pessoa descontente, as respostas mais comuns geralmente são: mas você não sabe como é. Você não entende. Me deixe em paz. Dificuldades e tribulações não nos atingem como se fossem feitas de pedra. Somos seres humanos criados à imagem de Deus,
Portanto, nós sofremos. Sofrer não é errado. Seria um alerta se não sofrêssemos ou se não sentíssemos dor quando nos deparamos com uma perda grave. Não somos estoicas, somos cristãs. Mas, se em meio a um sofrimento piedoso você confessa o que pensa ser descontentamento, saiba que seu coração só prolonga todo o processo, combinando seu sofrimento com uma falsa culpa. Sendo assim, como fazer a distinção? No sofrimento, você corre ao Senhor por consolo, proteção e cura, confiando que Ele é amável e bondoso e que usará até mesmo essa aflição para o benefício de sua alma e para a sua própria glória. O sofrimento piedoso procura por suas responsabilidades em meio a problemas e prossegue para o alvo. Já o sofrimento descontente não consegue prosseguir, mas permanece ferido, fazendo do sofrimento seu propósito. No descontentamento, você constantemente questiona, discorda, discute, reclama diante de Deus. Em vez de olhar para o Senhor, você pode estar olhando para a vida dos outros e sentindo inveja da falta de problemas deles, culpando a Deus ou até mesmo dizendo que está brava com Ele. Devemos glorificar a Deus em todas as coisas, mesmo em meio às dificuldades e frustrações. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo. A gratidão em meio às dificuldades é a proteção contra o descontentamento. O sofrimento piedoso é diligente em manter-se no caminho correto, a fim de que não se desvie nem para o desespero, nem para o desânimo. Olhando para fora do problema, para além de nós mesmas, devemos voltar nossos olhos para Cristo. Todos experimentam sofrimento em certo momento da vida. Como então devemos nos preparar de modo que estejamos preparadas na fé? Não sendo mórbidas, nem nos entregando a preocupações. Antes, no entanto, estejamos preparadas para os momentos difíceis da vida, andando pela fé ainda em tempos de prosperidade. Confiar em Deus nas pequenas dificuldades nos prepara para confiarmos nele nas grandes tribulações. Todos têm tribulações, sejam problemas de saúde, sejam questões financeiras, sejam solidão, sejam relacionamentos quebrados, sejam qualquer outro tipo de dor de cabeça. Nosso Salvador é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Temos um Salvador que compreende essas coisas muito melhor que nós. Portanto, podemos nos voltar ao nosso Redentor. Em meio a uma tribulação, é fácil pensar que ninguém mais compreende ou sente a nossa dor. Isso é verdade. Como seria possível? Você sente as dores e os problemas do mundo. Não. Você sente os seus próprios sofrimentos. Portanto, é importante saber que você tem um Salvador terno e compassivo. Desvie o olhar de si mesmo para fora de seus problemas e encontre o socorro que vem dele. Saber que Deus é soberano sobre todas as coisas o tempo todo é uma doutrina doce. Não existe nada fora de seu controle. Nada à parte do seu perfeito propósito plano. O Senhor governa o mundo. Ele faz todas as coisas bem e está preparando um lugar para nós. Nossa responsabilidade é guardar os nossos corações para que ele não se turbe. Questões para meditar. 1. Você já tentou encontrar contentamento na aflição? 2. Como podemos ajudar a consolar outras pessoas se elas estiverem descontentes? Como podemos nos preparar para a angústia piedosa? 5. Jesus nos ensina este preparo?